Nós vamos falar um pouquinho sobre as unidades de medida de massa, cuja unidade padrão é o grama. O grama é uma palavra do gênero masculino, por isso nós dizemos 1 grama, 200 gramas. O instrumento que utilizamos para medir a massa é a balança. Quando compramos frutas e legumes nas feiras ou nos supermercados, por exemplo, nós pagamos pelo valor de 1 quilograma dos produtos. Pode ser que passe de 1 quilograma, que a gente possa comprar 2 quilogramas, 3 quilogramas, ou pode ser que a gente compre 300 gramas, por exemplo. Então eu posso comprar 300 gramas de batata, como eu posso comprar 2 quilogramas de carne ou 500 miligramas de certo condimento. Portanto, grama, quilograma e miligramas são as unidades mais comuns. Porém, para a medida de massa, também usamos as unidades que representam o sistema decimal de medidas. Vamos fazer uma analogia aqui com as medidas de comprimento. Vamos recordar rapidamente. A unidade padrão das medidas de comprimento é o metro. Eu tenho 10 metros, 1 decâmetro, 100 metros, 1 hectômetro e 1000 metros, 1 quilômetro. Como também tenho os submúltiplos do metro. A 10ª parte do metro, 1 decímetro, a 100ª parte do metro, o centímetro, e a 1000ª parte do metro, o milímetro. No caso das unidades de medida de massa, como eu já disse, a unidade padrão é o grama. Então, onde na medida do comprimento eu tinha o metro, a letra M, nas unidades de massa, eu tenho o G, eu tenho a grama. 10 gramas, 1 decagrama. 100 gramas, 1 hectograma. 1000 gramas, 1 quilograma, que são os múltiplos. Submúltiplos do grama: 1 decigrama, 10ª parte da grama. 1 centigrama, que é a 100ª parte do grama, e 1 miligrama, que é a 1000ª parte do grama. Portanto, para as transformações entre as medidas de massa, nós temos que considerar todos os múltiplos e os submúltiplos, apesar de que, no nosso cotidiano, nós só utilizamos o grama, o quilograma e o miligrama. Portanto, nós vamos também usar o cubaritmo para indicar nas colunas as unidades de medida de massa do quilograma até o miligrama. Então, nós vamos separar uma coluna para o quilograma, depois hectograma, depois decagrama, depois o grama, em seguida decigrama, centigrama e miligrama. Os símbolos utilizados aqui, todos em letra minúscula: quilograma, KG, hectograma, HG, decagrama, DAG, grama, apenas a letra G, decigrama, DG, centigrama, CG e miligramas, MG. Vamos transformar, por exemplo, 3.700 gramas em quilogramas. Se eu tenho 3.700 gramas e quero representar essa medida em quilogramas, aquela vírgula que estaria depois do último zero, 3700, vírgula, vem deslocada para a unidade quilograma, portanto, 3,7 quilogramas. Um outro exemplo.
Se eu quiser transformar 0,005 gramas em miligramas, esta vírgula que está na unidade grama vai até a unidade miligramas, portanto, 0,005 gramas correspondem a 5 miligramas. Vamos continuar um pouquinho e pensar que medida seria mais adequada para expressar a massa de um saco de batata. Você usaria quilos, gramas ou miligramas? E um tablete de chocolate? Um saco de batatas nós compramos por quilogramas. E um tablete de chocolate pesa alguns gramas. Eu vou passar alguns exemplos para a gente propor 3 massas diferentes. Pense, qual seria a melhor estimativa para a massa de uma bola de futebol? 10 quilogramas, 2,5 quilogramas ou meio quilograma? Um sabonete, 12 gramas, 120 gramas ou 1,2 gramas. Um alfinete, 2 miligramas, 500 miligramas ou 1 grama. Agora, quanto você acha que tem a massa de um pacotinho de batata frita? 5 quilogramas, 250 miligramas ou 500 miligramas? Eu fui pesquisar e vi que uma bola de futebol tem que pesar entre 410 e 450 gramas. Então, ela está bem próxima de meio quilograma, porque meio quilograma correspondem a 500 gramas. Um sabonete pode variar, mas normalmente pesa em torno de 90 gramas. Um alfinete, na estimativa entre 2 miligramas e 500 miligramas, se a gente colocar na nossa tabela ou no cubaritmo, você vai ver que 500 miligramas é meio grama. E 1 grama seria o dobro de meio grama, correto? Então, também fui olhar na internet, falei, deixa eu ver quanto que pesa um alfinete, porque a gente não tem ideia, não é verdade? Então, fui pesquisar e eu vi que um alfinete pode pesar 1,5 grama, ou seja, 1,5 gramas. O pacotinho de batata frita, normalmente que a gente compra no supermercado, não é de 5 quilos, mas 500 miligramas corresponde a meio grama, que também seria muito pouco. Então, nós vamos pensar em 500 gramas, correto? Ou seja, meio quilograma. Mas também poderia ser um pacotinho de 250 gramas, o que corresponderia a 0,25 quilogramas. E tem pacotes menores. Eu vi uma marca que tem um pacotinho bem pequenininho, de 96 gramas, e um outro um pouco menor, de meio quilo, com uma massa de 440 gramas. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 17 de setembro de 2018. Eu espero você no próximo episódio, aguardando sempre seus comentários e suas sugestões.